serviço e ela vai se envolver na parte espiritual. Porque nós vamos ver nessa palavra aqui que Marta, ela foca no visível, naquilo que está vendo, naquilo que vai ser oferecido. Mas Maria, ela foca naquilo que é espiritual, que é o que é mais importante na minha vida e na sua vida, é a parte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto dessa mensagem, nós vamos ver o perigo da distração ao servir, que é exatamente o que Marta estava fazendo. Marta, ela estava tão preocupada com a forma de servir ao Senhor que ela ficou distraída, despercebida, que a coisa mais necessária era a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, a presença do Senhor é tudo na nossa vida. Nós vamos ver em Marta as características de quem perde o equilíbrio do serviço e da comunhão. Quando nós estamos muito atarefadas, missionária Fernanda, com os serviços, nós temos que saber, nós servos do Senhor, nós temos que saber, servos e servas, equilibrar o serviço e a comunhão. Porque se nós não equilibrar esses dois, não estiver igual um para com o outro, nós vamos dedicar a um e esquecer o outro. Por exemplo, Marta estava dedicando um trabalho, mas estava esquecendo da comunhão. Isso acontece muito comigo e com você. Porque quando nós amanhecemos um dia, nós vamos deitar, na verdade, pensando nos afazeres do dia seguinte. E aí nós entramos num estado acelerado, onde nós precisamos ir trabalhar, onde nós precisamos ir ao médico, onde nós precisamos resolver série de tantos problemas, tantas coisas. E aí nós vamos deixando aquele momento com o Senhor para depois. Ah, Senhor, mais tarde eu oro, mais tarde eu leio a palavra. Ah, depois eu faço um jejum, depois eu entro na presença. Só que quando chega a noite, de tanto você correr para um lado e para o outro, você já se encontra cansado. E tudo que o seu corpo pede é uma noite de sono. E lá fica mais um dia a presença do Senhor ali, sem a gente buscar ela para nossas vidas. Então Marta, ela estava vivendo isso, porque Marta, ela era uma mulher hospedeira, ela tinha se cuidado com as visitas. Só que essa visita que se encontrava na casa de Marta agora, era uma visita toda especial. A ocupação de Marta não deixou ela entender o lado espiritual da visita de Jesus. Não deixou. Irmão, de fato quando nós estamos preocupados com algumas situações, nós deixamos de perceber muitas coisas. Nós deixamos de observar aquilo que o Senhor está nos convidando. Eu abro um parênteses para dizer algo para os irmãos. Uma certa vez, já esse ano, eu tinha chegado de um culto. E eu cheguei do culto, sentei no sofá, fiquei sentada no sofá. Irmãos, eu passei mais ou menos 1h40, quase 2 horas, passando o celular para lá e para cá. E isso já estava dando 11h30 da noite. E foi lindo, isso marcou bastante. Eu comentei isso na sede, ela me escutou. A presença do Senhor veio até a mim, o seu Espírito, e Ele me trouxe dentro da minha alma, no mais profundo da minha alma, um desejo, uma saudade diferente daquela saudade que quando nós temos de alguém que nós não vemos há tempo, uma saudade totalmente diferente. E essa saudade, ela me levava a
tua presença. Como é maravilhoso o Senhor, porque mesmo eu estando mexendo agora nesse telefone, o Senhor vem me chamar para um momento contigo. Então vai ter coisas na nossa vida que nós vamos ter que estar atento para ouvir a voz do Senhor a nos chamar, porque o Senhor ele nos chama para o lugar secreto. Ele nos chama para que nós venhamos estar diante da sua presença, porque sem a presença de Deus, irmão, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos ficar de pé. Então a presença de Deus, ela é tudo para a nossa vida. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que Marta, ela se preocupa muito com esse alimento físico. E ela esquece de que o Senhor, quando ele fala para ela assim, quando ele diz para ela que uma coisa só é necessária e que Maria escolheu a boa parte, o Senhor estava querendo dizer para Marta, um prato só, mas venha para a presença, venha buscar a presença. Muitas das vezes, igreja, nós preocupamos como é que está organizado a igreja, como é que está organizado o ambiente, quais são os detalhes que está faltando. E no decorrer dessa busca de Deus, se está tudo perfeito, se está faltando algo, nós não paramos sequer um minuto para dobrar os nossos joelhos e buscar a presença do Senhor na oração. Muitas das vezes nós deixamos afadigada pelo trabalho secular, por algo que nós estamos fazendo lá fora, e estamos deixando de buscar a presença do Senhor depois. Só que a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui mais na frente. Porque como eu disse para os irmãos, que a espada ela corta de dois lados, ela corta dos dois lados. A palavra ela vai trazer aos nossos corações algo mais profundo que o Senhor falou ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele adverte Marta aqui no versículo bíblico sobre o excesso de preocupações. Ele está também nos advertindo que assim como Marta estava ansiosa para servir o banquete satisfatório, muitas das vezes estão preocupados também só com o ambiente. Se Jesus está se bom desse jeito, se a forma que nós estamos preparando, Jesus vai agradar. Mas uma coisa é necessária aqui dentro de nós: a presença de Deus dentro de nós. E nós vamos ver, igreja, nesse segundo ponto da mensagem, algo muito interessante, aonde mais o Senhor trouxe isso ao meu coração. A mensagem desse segundo ponto, a sabedoria de Maria. Maria, com sua sabedoria, ela escolhe a melhor parte. A melhor parte. Para Marta, Maria estava servindo. Para Marta, Maria estava desocupada, estava perdendo tempo. Mas Maria estava sendo alimentada por uma palavra preciosa. Então a palavra vai nos dizer que nós vamos ver como Maria as características que equilibram o serviço com a comunhão. Maria percebeu a importância de estar na presença. Veja só, Maria percebeu a importância dela estar aos pés do Mestre. Maria ela não vai ligar para a coisa secular naquele momento, porque ela estava ali aos pés do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos dizer aqui que ela estava desfrutando da boa parte que de fato é permanente. Deixa eu dizer algo, gente. Quando a palavra de Deus diz que Maria estava desfrutando da boa parte que de fato é permanente. Olha o que Deus traz para mim e para você. Tudo aquilo que nos leva a ter
deixamos de estar na presença do Senhor, tantas coisas, nós somos seres humanos, nós cansamos, fadigamos. Isso vai nos fazer falta para a eternidade. Porque missionária Fernanda, como é que eu passo tanto tempo ocupada com as minhas coisas e pouco tempo com quem eu vou viver eternamente na eternidade? Para mim viver eternamente na eternidade com Deus, eu preciso praticar uma comunhão agora. Agora é momento de nós despertarmos para uma profundidade na presença do Mestre. Porque o Mestre, ele foi até a casa de Marta e Maria, porque a casa estava marcada para passar um momento de uma grande dor. Nem eu e você sabemos o momento, nem a hora que vamos passar uma dor por uma perda, uma dor por falta daquilo que a gente planejou, achando que ia dar certo. No momento isso nos frustrou, mas o que mais me mata é saber que Jesus está aí como pão da vida, trazendo a palavra, trazendo o reino, trazendo ali a força necessária espiritual para aquelas duas irmãs. Porém, uma deu atenção, a outra se ocupou com os seus afazeres. Mas o dia do luto chegou, o dia de Lázaro chegou o dia da morte de Lázaro. E a palavra vai nos dizer que quando chega esse momento, aquelas duas irmãs entram em desespero. Porque quem não entra em desespero quando chega o momento da dor? Todos nós entramos, porém há uma diferença muito grande. Porque quando Maria está aos pés do Mestre, pegando essa parte que é a palavra de Deus, ela estava se fortificando para esse dia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo 11, verso 20. Olha só, quando Jesus chega novamente ali depois da morte de Lázaro, a Marta, a palavra vai nos dizer assim, que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta estava desesperada. Ela não esperou Jesus chegar até lá. Ela não esperou Jesus chamar ela, mas ela foi ao encontro do Senhor. E a palavra nos diz que disse, pois, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele vai continuar falando, mas também sei, ela diz, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Aqui eu quero frisar um ponto, que não era que Marta não tinha fé. Marta, ela tinha fé, ela era uma mulher de fé. De fato, o que estava acontecendo com ela era que as ocupações domésticas estavam afastando ela da presença, daquele momento gostoso dela aproveitar o Mestre na sua casa. E isso ela não percebe, mas vai continuar dizendo aqui: e declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E o verso 23 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a palavra vai nos dizer no verso 27: sim, Senhor. Ela responde. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, observe, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria. E disse-lhe em particular: o Mestre te chama. Olha a diferença. Quando Jesus estava na casa de Marta, Marta estava ocupada. Mais uma vez para você entender, Marta estava ocupada.
Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, se fortificando, porque toda vez que nós ouvimos esta palavra de vida, nós nos fortificamos na presença do Senhor. E a palavra que quando fala aqui, que Marta chega lá e diz assim: Maria, o mestre te chama. Jesus mandou chamar Maria. Jesus não fez o milagre da ressurreição quando Marta estava ali. Jesus fez o milagre da ressurreição quando Maria chegou. Observe que a palavra vai nos dizer aqui no verso 32 que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que Maria fez? Lançou-se novamente aos seus pés. Pela segunda vez, Maria está prostrada aos pés do Senhor, sabendo que Ele é o Senhor da vida e que é somente Ele que devemos dar toda adoração, todo louvor. E Jesus vendo-a, olha só, Jesus vendo-a chorou, bem assim os judeus que a acompanhavam, e gritou-se o Espírito e comoveu-se. Jesus, quando viu a situação da sua serva, naquela dor, a palavra está nos dizendo que Jesus, ele se comoveu, ele chorou com a dor da perda do seu amigo e a dor das suas servas que estavam ali, principalmente da serva Maria. E a palavra vai continuar nos dizendo: então ordenou Jesus que tirasse a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Irmãos, o que nós precisamos verdadeiramente é da presença do Senhor. Muitas das vezes, missionária Fernanda, nós colocamos na nossa cabeça que o que nós precisamos é um carro novo para mudar a nossa vida. O que nós precisamos é mudar de bairro, é para ir para outro bairro. Muitas das vezes nós achamos que o que nós precisamos é fazer uma transformação do nosso visual. Mas não é isso não, igreja. Isso faz parte do nosso suor, do nosso trabalho. Isso faz parte porque nós somos pessoas e também nós temos parte de querer, né, ter a vaidade. Mas o que é de importante é estar na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é algo que não podemos negociar. Não podemos. Muitas das vezes, durante o dia, são momentos que a gente não tem tempo para fazer muitas coisas. Mas antes de dormir, nem que seja com os olhos pesados, nem que seja se arrastando, nós temos que se acender diante do Senhor e dizer que Ele é mais importante para nós. E dizer que sem Ele nós não podemos viver. Temos que tirar esse tempo para o dono do tempo da nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Uma certa vez, irmãos, ainda do ano de 2025, eu me encontrei numa situação de saúde um pouco delicada, aonde o médico me passou alguns exames e ali eu fui diagnosticada com arritmia cardíaca. Mas apesar da arritmia cardíaca que eu sentia, não era só a parte da arritmia, tinha também uma parte espiritual, aonde o Senhor permitiu, missionária Fernanda, eu passar 3 meses em situação que nem os médicos entendiam o que estava se passando. E eu sempre que pedi ao Senhor, porque dos meus irmãos, 7 irmãos, eu sou a que não tomo, para a glória de Deus, nenhuma medicação para diabetes, nem para pressão alta. E eu sempre falei: Senhor, essa maldição ela não chegou até mim e nem vai atingir a minha geração. Porque quando nós, irmão, temos a certeza e conhece o Deus que nós servimos, nós sabemos e temos liberdade para destipar toda aquela
chegue até a nossa geração a prosseguir. E aí sempre eu orando ao Senhor que não queria esse tipo de medicamento, mas a sensação que eu sentia depois dos batimentos cardíacos, que era muito rápido os batimentos, porém a sensação ruim que ele me deixava era algo que chegou a passar a noite inteira. E eu chegava para o médico, dizia exatamente, o médico não sabia identificar aquela situação, até o momento, mesmo eu todo o tempo na casa do Senhor, até eu entender que eu estava numa batalha espiritual. Eu lembro que no início eu convidei as minhas meninas para me ajudar em uma campanha. Elas fizeram comigo 7 dias da campanha. Quando estava terminando, eu disse: Deus, eu preciso continuar. E o Senhor, Ele foi e falou: tire elas, porque a luta é só com você. Quando o Senhor falou isso, eu disse: Deus, não me deixe só. Deus, não me deixe só, porque, irmãos, tinha um momento que eu estava lendo a palavra, tinha um momento que eu estava meditando, e vinha aquele mal-estar rapidamente, mas ficava algo que eu não conseguia explicar o que era aquilo. E tinha um momento que a presença do Senhor ela era tão extrema, tão grande, que eu dizia: agora o Senhor vai me curar. Eu vou ser curada agora, porque o Senhor colocava as mãos sobre o meu ombro. O poder era um poder extraordinário, sem explicação. E eu dizia: Ele me curou. Só que eu passava a noite acordada. Chegou um dia que eu disse para o meu esposo: eu não sei se eu vou aguentar sair disso, mas o Senhor sempre me trazia e dizia: minha serva, tem as promessas. E do meio para o fim o Senhor, Ele calou, literalmente o Senhor ficou em silêncio. E eu, nas madrugadas, estava lá, no pé do mesmo sofá, de joelho, buscando a presença, sem força, sem nenhuma força física, mas eu estava lá buscando a presença, porque eu sabia que não tinha pessoa física que poderia me ajudar, mas somente o Senhor. E quando eu permaneci, missionária Fernanda, buscando a presença do Senhor, o Senhor começou a me mostrar coisas espirituais, e eu comecei a agir com armas espirituais, e o Senhor, Ele me deu a vitória em 3 meses. Mas o que mais me chamou a atenção, porque teve uma certa vez que a presença do Senhor ela foi tão grande, como eu disse para os irmãos, e logo depois eu senti um mal-estar, que eu disse: Deus, se o Senhor não quer me curar, o Senhor me leva logo, Pai, porque não tem como eu fazer a Tua obra deste jeito. Não tem como, Deus, eu orar em alguém desse jeito. E eu me lembro, missionária, que eu fui à tarde da bênção, estou lá no altar, pastor Daniel está lá orando a oração final, parece uma irmã, e Deus disse: desce para orar por ela. Eu disse: Senhor, como eu posso orar por uma pessoa se eu mesmo estou doente? Se essa mulher cair, Senhor, eu não posso nem pegar ela. E aí eu disse: eu não vou. E eu fiquei andando lá do altar para outro balcão, da outra, inquieta com a situação. E Deus disse: não deixa ela sair daqui antes de você orar nela. E o pastor Daniel parecia que Deus estava botando ele para orar, que a oração não acabava. E eu lá relutando com aquilo de não ir. E Deus dizendo: vai lá e ora por ela. E eu não aguentei mais, desci. Fui até aquela mulher, a mulher quis tontear, digo: Senhor, segura, porque eu não tenho força. Deus curou aquela mulher instantaneamente ali. Ela declarou ali na hora da cura. Mas eu não fiquei curada. Eu não fiquei
Senhor, aonde foi que eu errei. Eu não sei, Senhor, se eu fiz alguma coisa, e se eu estava lá num daqueles corredores, quem foi na sede, sabe? Eu não sei aonde foi que eu errei. E o Senhor, Ele disse assim, minha serva, antes de você passar esse processo, eu havia lhe mostrado. Foi verdade, o Senhor me mostrou em sonhos. E eu não sabia o significado daquele sonho. E eu disse, o Senhor me mostrou, eu disse, mostrei. E Ele trouxe o sonho à minha memória. E eu disse, Deus, me perdoe, porque eu não entendi. E Ele disse para mim, as mesmas palavras que foram ditas a Josué serão ditas para você. Tenha bom, faça a minha obra. Igreja, fisicamente olhando para a minha situação, eu não tinha como fazer algo, mas eu obedeci aquela palavra. E a pastora viajava, pedia para me dirigir culto, eu dirigia. E chegou um certo dia que eu estava curada. Mas eu não sei que hora foi que Deus me curou. Eu não sei qual foi o momento, se foi quando eu estava louvando, se foi quando eu estava orando em pessoas, eu não sei. Eu só sei que já tem quase um ano que Deus me curou. E missionária, aonde você estava em todo esse tempo do processo? Na presença. Todo esse tempo eu estava na presença. Igreja, o momento difícil ela chega, ele chega. E o que vai fazer a diferença é aonde você está quando esse lugar, quando esse momento difícil chegar. Você vai estar na presença do Senhor, porque se você estiver na presença do Senhor, pode ser uma noite de luta, mas a alegria ela vai vir pela manhã. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos fortifica, até no meio do luto, Ele revela as suas promessas às nossas vidas. Ele revela o que Ele tem na nossa vida. Porque Deus, Ele chamou cada um de nós para a sua obra. E nós pensamos, missionária, muitas das vezes nós pensamos que a nossa casa eterna é aqui. Porque nós preparamos tudo para aqui. Mas nada daquilo que nós preparamos para a vida aqui vai servir para a vida lá. Nada do que preparamos para a vida aqui vai servir para a vida lá. O Salmo 51, Davi, ele diz algo assim extraordinário, porque ele vai dizer, Davi não tinha falta de nada. Davi era rei, tinha tudo. Mas Davi ele vai declarar e vai dizer, Senhor, não lance fora a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Não me deixe fora da tua presença, nem do teu Santo Espírito. Quando Jesus está dizendo aqui, para responder Marta, e dizendo, no entanto, pouco é necessário, uma só coisa. Maria escolheu que é a boa parte. Jesus está deixando uma palavra muito clara para mim e para você. As coisas terrenas que nós desfrutamos aqui, ela não vai servir de nenhuma forma para a nossa vida lá. Porém, alguém talvez esteja assim, mas eu não posso desfrutar. Você pode, porque a palavra ela diz que nós temos que comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, mas ela também nos adverte que nós temos que estar preparados com as nossas vestes limpas, prontas, porque nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos ao Senhor. Há uma palavra de Deus, missionário, nessa noite para essa igreja. Oh glória, oh Espírito Santo. A palavra do Senhor é momento de nós se posicionar para Deus usar, para Deus resgatar através de mim e de você.
E para essa igreja Deus diz: tem pessoas que acham que entraram por aquelas portas para ficar sentada no banco, ouvir o culto e ir embora. Mas Deus diz que grandes são as promessas dele. Grandes são as promessas dele. Se for necessário sacudir, ele vai sacudir. Se for necessário ele mexer, ele vai mexer. Mas vai haver um mover. Vai haver um posicionamento pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer algo acontecer se for necessário. Mas se eu fosse você, eu não deixava ele tocar. Porque se ele tocar, vai ser mais difícil. Mas você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, ele não abre mão. Ele não abre mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a escolha hoje, para escolher a boa parte, que é ouvir, estar, permanecer na presença de Deus. Essa escolha hoje, que cada um de nós fizemos, ela tem um final. Lá nesse final é a nossa chegada na eternidade. Então, de forma nenhuma, irmãos, de forma nenhuma, negocie a presença de Deus. Não deixa o inimigo tirar você da presença de Deus. Porque no ambiente da presença tem proteção. No ambiente da presença tem cura, tem salvação na nossa família, tem libertação no nosso vizinho, mas precisa estar na presença, precisa ser lá nos pés. Jesus, a palavra diz lá no capítulo 12 do livro de João, que Jesus estava em um jantar, estava Lázaro, que ele havia ressuscitado, com ele na mesa. Marta estava lá também servindo novamente, mas Maria, ela estava aos seus pés. E a Bíblia diz que agora Maria, ela leva o que ela tinha de mais precioso, que era o óleo de nardo, um óleo caro. Mas observe que quando nós estamos no lugar da adoração, no lugar de buscar a presença do Senhor, aonde nós queremos fazer a entrega total, porque há uma necessidade dessa entrega total. Eu não posso estar uma parte aqui no mundo e outra parte dentro da igreja. Eu tenho que estar os dois pés firmados na igreja. E a Bíblia diz que Maria, ela pega aquele nardo, aquele óleo precioso, derrama sobre os pés do mestre, pega os seus cabelos. Irmão, olha só a profundidade dessa adoração. Ela não está se importando com os que estão ali ao redor da mesa, mas ela está dando o seu melhor. O seu melhor. E quando muitas das vezes nós estamos dando o nosso melhor, vai ter inimigo sendo levantado do lado para tirar nós da presença e trazer para a distração. Aleluia, Jesus. A palavra diz que Judas chega e diz: mas que estrago, para que estragar, para que desperdiçar?
quando nós estamos no centro da adoração a Deus, nós não damos ouvido à voz e ao contrário. Se Deus te chamou, meu irmão, para vir adorar a Deus nesse tempo, fica nesse tempo. Fica debaixo da bênção do pastor dessa igreja. Fica debaixo, ajuda, pega na mão dele. Pastor, o que precisa? Pastora, o que precisa? Se Deus te chamou, ajuda as forças e vai, porque a Bíblia diz que é melhor dois do que um. Aleluia! E isso me chama a atenção nessa palavra, porque existe essa entrega que muitas das vezes tem crente que tem medo de fazer essa entrega, mas essa entrega é necessária. Quando você se entregar totalmente, você vai viver a experiência que Deus quer que você viva. Esses dias Deus me falou algo assim, uma palavra, que muitas das vezes nós estamos pedindo armaduras espirituais, mas nós não desprendemos das armaduras velhas. Porque para Deus entregar as armaduras espirituais, é necessário nós dispensar as velhas. As velhas. E o que Deus quer dizer com isso? Para de dar ouvido a vozes ao contrário. Vozes que não querem ver você crescer espiritualmente. Vozes que não querem você na presença. Mas Deus lhe chamou para a presença. Vamos orar nessa noite. Aleluia, Jesus. Larissa, prepara um louvor de adoração. Eu quero convidar aqui na frente aquelas pessoas que sentiu de Deus, sentiu que Deus quer um encontro mais profundo. Você que sente que precisa de um encontro mais profundo com Deus, você venha receber essa oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Santo e eterno Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. O Senhor, meu Deus, ministrou essa palavra para o meu coração, meu Deus. E pediu, meu Deus, que eu trouxesse sobre essa igreja, Pai, a importância, Senhor, de nós retornarmos à presença do Senhor, de buscarmos a sua presença, de estarmos na sua presença, de querermos a sua presença. Pai, aqui tem uma igreja, Pai, aqui na frente. Ah, Senhor, eu não conheço, não sei o nome de nenhum deles, mas uma coisa eu sei, o Senhor conhece, e o Senhor chamou cada um deles pelo nome. Foi pelo nome, Senhor da glória. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nessa noite, Pai, gloriosa, de presença, que o Senhor está aqui. O Senhor renova crente. O Senhor batiza crente. Meu Deus, o Senhor dá visão a crente. Ah, Senhor da glória, o Senhor pega na mão de crente. O Senhor entra na casa de crente que está precisando, Pai, de um renovo, de uma transformação, de uma libertação. Ah, meu Deus, aqui tem irmão, Senhor, que precisa, meu Deus, de um milagre urgente, Pai, de um milagre de socorro na família urgente, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor, Espírito Santo, que conhece cada situação. Ah, Senhor, vai renovando nessa noite, vai tirando, meu Deus,
do alto da cabeça às plantas dos pés, Pai. Que haja uma cura, uma cura, uma cura, uma cura. É no coração, Senhor, mas é no sentimento, não é de doença, mas é a cura da alma. Ah, meu Deus, ah, Jesus querido, a necessidade de perdão, a necessidade de liberar perdão. Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, ajuda ela, Senhor, ajuda ela, porque muitas mulheres estão passando e não entendem o plano, o projeto, mas Deus sabe. Oh glória, Deus conhece, Deus sabe o momento que você, quando está ali, pensa: Deus, eu não vou conseguir. Mas Deus disse que você consegue. A glória, você consegue. Na presença você consegue. Na presença você consegue. Vai ter culto de ação de graça. Oh, Espírito Santo, vai tocando. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, meu Deus. Vai tocando, Senhor. Meu Deus, aqui está, Pai, a tua serva. Vai tocando, Jesus. Vai tocando. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Tem cura. Tem cura. É só tocar. Tem cura. Tem cura. Você tem cura nas suas mãos. É só tocar. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Senhor da glória. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Entra, Jesus, com cura, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento Jesus aqui, Pai, essa mulher. Meu Deus, eu não conheço. Eu não sei a luta dela. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor, meu Pai amado, trouxe ela, Pai. E ela está aqui, Senhor. Eu te peço agora, Pai querido. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que conhece ver a dor dela. A dor dela. No mais profundo do coração dela. Senhor, toca. Toca, Jesus. Toca, Pai. Toca, Senhor. Toca, Jesus querido. Renovando, Senhor, as suas forças. Renovando, Senhor amado. Porque, Jesus, essa mulher tem sofrido opressão, Pai. De palavras, Senhor, que tem atingido, meu Deus. Mas é o Senhor, Pai, que conhece ela. É o Senhor, Pai, que conhece. Meu Deus, as suas promessas são verdade, Pai. Sobre ela. Em nome de Jesus, Pai, honra a fé dela, Deus. Honra a fé dessa mulher. Deixa essa igreja ver, Pai, o milagre que o Senhor vai fazer, Pai. Senhor Deus, que livra de toda angústia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que haja cura. Que haja, Jesus querido, cura, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui, mais uma vez, agradecer o Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor falou nessa noite, tudo aquilo que foi colocado nessa noite, foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que esteve, que está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.